Olá, seres humanos, aqui é o Thiago, como sempre, e no podcast de hoje eu vou falar sobre um assunto bem complexo, que de primeira pode ser um assunto simples, mas não é um assunto simples, eu garanto para vocês, porque é algo que, do meu ponto de vista, é algo que está se perdendo, se é que já não se perdeu com o passar dos séculos. Eu vou falar sobre uma visão, sobre pensamentos que eu tenho pensamentos acerca, como diz o nome do podcast, pensamentos acerca do amor, do Eros e do princípio vital. Vou falar sobre essas três coisas de maneira separada, porém no mesmo podcast, porque são coisas que, no meu ponto de vista, se relacionam. E antes de tudo, muito provavelmente aí para vocês que estão ouvindo vai ficar um chiado de fundo nesse podcast em específico. É porque tá fazendo um calor do caralho. Deixa eu ver, são meia-noite e 7. E mesmo a gente estando tecnicamente de madrugada, tá, sei lá, deve estar uns 32 graus, 33, sei lá, só sei que tá quente pra caralho. Eu odeio calor. Odeio tudo ligado a calor, odeio pessoas que gostam de calor, e se você gosta de calor, eu desejo do fundo do meu coração que você morra. Enfim, calor é uma bosta, cara. Calor é um lixo. É um lixo, cara. Calor. Mas enfim, não vim aqui para falar de calor. Eu adoro reclamar de calor e hoje está sendo um dia quente. Então, esse fundo aí esse chiado que vocês vão ouvir durante todo o podcast de vocês é meu ventilador. O ventilador está aqui atrás de mim. E ou eu gravo com o ventilador ou eu não vou conseguir gravar, simplesmente. Então é melhor que eu grave, mas fique com um chiado de atrás, de fundo, do que eu não gravar, porque eu acho que os próximos dias também vai fazer calor. Então ou eu gravo com essa porra de chiado ou não gravo, enfim. Então até por isso que talvez não vou colocar música de fundo nesse podcast, porque aí vai ficar a música de fundo e mais o barulho do chiado. Sei lá, eu vou ver quando eu for editar. Mas bem, continuando. Como eu disse, vamos falar sobre Eros. Vamos falar, não, eu vou falar, né? Se vocês escutam. Amor, Eros e o princípio vital. Começando primeiramente pela parte do amor. Aliás, antes de começar esse podcast, já quero avisar para vocês que tudo que eu falar aqui vai ser falado de uma ótica, de um ponto de vista muito mais racional do que emocional. Por mais que na cabeça da maioria das pessoas amor seja um negócio ligado a sentimentos e emoção, no meu ponto de vista, amor não deve ser ligado a somente, pelo menos somente a sentimentos. O amor também teve que ser ligado a uma certa razão. Então eu vou embasar o que eu estou falando aqui, apesar de ser algo abstrato, algo que pode parecer sentimental e tal, mas esse podcast não vai ser sentimental, não vai ser emocional, vai ser mais de cunho racional e tal. E enfim, começando primeiramente sobre o amor, primeiramente eu acho que é importante fazer uma distinção. Quando eu vou falar nesse podcast de dois sentidos de amor. O primeiro sentido de amor é o amor como ele é tratado da forma comum, ou seja, é o que a maioria das pessoas chamam de amor, o amor status quo. E o que eu acho sobre o amor status quo, o que a maioria das pessoas dizem que é amor, para mim não passa de convenção, não é convenção social, mas convenção biológica, convenção social e biológica. Por quê? Porque eu enxergo que o amor da maioria das pessoas é um sentimento que ele é pautado no inconsciente, ou seja, no biológico, tanto pautado nesse inconsciente quanto também no social. Então, hoje em dia as pessoas dizem que amam se a pessoa com quem elas se relacionam corresponde aos ideais sociais ou aos ideais ideológicos que a pessoa segue. Então, por exemplo, se a pessoa é de esquerda pós-moderna, ela só vai amar alguém se esse alguém seguir as mesmas convenções que ele, se gritar Lula livre, Bolsonaro fascista, esse tipo de coisa. Então, eu acredito basicamente que o amor de 90% das pessoas, o amor entre aspas delas, é isso mesmo, é amor entre aspas, não é amor
é basicamente o imperativo biológico, ou seja, o imperativo de se reproduzir. Falando, quando elas amam, elas não estão fazendo mais nada além de seguir a biologia delas, a biologia pura e simples, o corpo, basicamente, elas só estão fazendo o que o corpo manda. Por quê? Porque o corpo quer transar, quer se reproduzir, e esse é princípio vital. Então, elas fazem isso, elas também fazem essa distinção, sabe? Essa distinção de se a pessoa está no seu grupo ideológico, no seu grupo social, no grupo de amiguinhos, se o grupo de amiguinhos aprova, enfim. O amor da maioria das pessoas, de 90% eu diria das pessoas, é um amor 100% fabricado, um amor 100% biológico, um amor que é basicamente fundado à base de putaria, ou seja, de reprodução e aceitação do grupo. Então a maioria das pessoas se relacionam no sentido amoroso, principalmente devido a esses dois fatores, no meu ponto de vista: o fator biológico de querer se reproduzir e o fator social daquela pessoa seguir a mesma ideologia e tal, enfim. Então existe esse tipo de amor que para mim não é amor de fato, entre aspas, amor. Para mim é mais uma necessidade biológica, vamos colocar assim, ou uma suposta necessidade biológica, do que um sentimento genuíno de fato, algo que vá além da biologia. E existe o outro tipo de amor, que seria o que eu chamo de amor de fato. Vamos fazer uma distinção. Esse amor, uma analogia, melhor falando. Esse amor de fato seria como o Deus, que eu já falei em alguns podcasts anteriores. Existem os deuses que são pseudo-deuses, vamos colocar assim, que são deuses que são aparentemente muito moldados à imagem do homem. Então isso me faz às vezes acreditar que foi o homem que inventou esses deuses. Mas existem alguns modelos, entre aspas, de deuses, ou algumas teorias sobre deuses que me parecem algo mais transcendental, digamos assim, que não está ligado as visões e as convenções humanas sobre o que seria Deus. Esse segundo modelo de amor que eu estou falando seria mais ou menos isso. Seria de um sentimento transcendental, algo que em si não possui explicação. Como eu falei já em alguns podcasts anteriores, até no meu podcast anterior eu falei sobre isso brevemente, eu acredito que uma das características do amor, para mim, esse segundo tipo de amor, que seria o amor de fato, o amor verdadeiro, o amor que eu considero até bem raro de se encontrar por aí, especialmente na sociedade ocidental do século XXI, esse amor, para mim, é algo que foge assim da explicação, é algo que não é racional, não é 100% emocional, mas é algo que simplesmente não tem como explicar racionalmente falando, porque é como semelhante a Deus, vamos colocar assim. Então, nesse sentido, Deus é amor, essa frase faria sentido. Mas eu não sei definir o que seria esse amor, porque é algo que foge muito da explicação racional. Porém, eu sei que uma das características prováveis desse amor é que, como eu já disse em podcasts anteriores, esse amor, o amor verdadeiro, é um amor que não exige, não é que não exige troca, mas é um amor que não tem motivo de ser. Então, quando você ama alguém de fato, você não tem motivo para amar este alguém, você não tem motivo racional nenhum para amar este alguém que você ama, mas mesmo assim você ama sem ter motivo algum. Então, por exemplo, a maioria das coisas que a gente gosta ou ama, ou sei lá, a gente tem uma motivação. Então, por exemplo, Thiago, eu gosto de black metal, por exemplo, porque black metal é uma música agressiva, é uma música que muitas vezes é melódica, é melancólica, então ela combina com certos aspectos da minha personalidade, por isso eu gosto de black metal. Eu gosto de sorvete porque eu gosto de coisa fria, eu gosto de coisa gelada. E por aí vai. A maioria das coisas que eu gosto, ou que eu gosto muito, sei lá, elas têm uma explicação. Então eu gosto delas, mas eu não amo elas. Eu posso até gostar muito, mas esse gostar muito não se equipara ao sentimento de amor genuíno. O sentimento de amor genuíno é algo que simplesmente eu gosto, ou eu
sabe, eu me empenho naquilo, sendo que racionalmente falando eu não tenho motivo nenhum para me empenhar. É por isso mesmo que eu acredito que a verdadeira. Que eu acredito que a caridade. Que é possível a existência de uma caridade real. Mas essa caridade real também seria análoga ao amor. E aí que entraria a ligação de Yehoshua, Jesus Cristo, para fazer a ligação entre caridade e amor. Mas esse já é outro assunto. Mas o que eu quero dizer basicamente é que o amor real, o amor genuíno, esse amor transcendente, digamos assim, por falta de palavra melhor, ele não tem uma justificativa em si. Então, o amor que é amor de verdade, no meu ponto de vista, claro, tem que ser um amor que ele se auto-justifica. Eu te amo porque eu te amo. Eu não tenho motivos para te amar, porém eu te amo. Então, eu não te amo porque você é lindo, maravilhoso. Eu não te amo porque você tem dinheiro. Eu não te amo porque o seu amor vai me trazer alguma vantagem, seja ela qual for. Eu te amo porque eu te amo, sabe? Para mim isso é o amor de fato. E é algo que, como eu disse, acho que como vocês mesmos estão ouvindo devem imaginar, é algo difícil pra caralho de encontrar. Se não me engano, a Igreja Católica, não sei se é a Igreja Católica ou a Bíblia, eu não lembro direito, mas ou a Bíblia ou a Igreja Católica diz que o amor, que em termos mundanos, em termos de ser humano, o amor humano que mais se aproxima do amor divino, que não chega perto do amor divino, mas é o que mais chega perto, a tentativa de simbolizar o que é o amor de Deus, do Criador, para com o ser humano, é o amor de mãe. Que diz a Igreja Católica, ou a Bíblia diz isso, que seria um amor que, e ainda assim não seria o amor que eu tô falando, porque o amor de mãe para com a prole é algo que é biológico, é algo que tem uma explicação biológica, mas mesmo tendo uma explicação biológica, eu enxergo que a Igreja Católica tem uma certa razão de afirmar isso, porque em parte é a biologia que impõe, digamos assim, esse amor da progenitora à prole, em parte é a biologia, mas em outra parte isso não justifica 100%, sabe? Porque, por exemplo, vamos supor que existe um filho, o filho bastardo, que só dá problema pra mãe, se envolve em drogas, só faz merda, vai preso, e a mãe continua amando o filho, a mãe continua visitando ele na cadeia, a mãe continua, sabe, querendo cuidar dele, querendo ajudar ele e tal. Esse é um amor que, em tese, não tem razão de ser. A mãe, vamos supor, o filho já tem 25 anos, o filho já era pra ter uma vida, fez já um monte de cagada, já xingou a mãe, já xingou todo mundo, brigou com todo mundo, enfim. Esse filho é um filho que, em tese, a mãe não tem mais motivo para estar ligado com ele, para amar ele. Por quê? Porque ele já é maior de 18 anos, ele já é responsável pelas cagadas dele, ele já fez um monte de merda, enfim. Ela não tem mais motivo para amar esse filho, porém ela continua amando esse filho. Biologicamente ela não teria, o filho já passou da idade de ter que ser cuidado, então o argumento biológico já foi superado, mas mesmo assim ela continua amando o filho. Então eu enxergo que o amor de mãe de fato é um amor que tem um pouquinho desse amor que eu digo que é um amor verdadeiro, mas ainda assim não é o amor verdadeiro, o amor em si que eu tô querendo falar. Esse amor em si, esse sentimento de amor genuíno é algo complexo pra caralho, e eu já vou explicar o porquê, porque agora, antes de falar de maneira um pouco mais aprofundada sobre isso, vamos falar sobre o Eros. Eu vou falar sobre o Eros. Nas últimas semanas, nos últimos meses, eu tenho lido alguns escritos, alguns livros que têm tratado bastante sobre o Eros. Eu li desde o Banquete de Platão até alguns livros do René Guénon. Passei também por um livro de um carinha lá, acho que coreano, chamado A Agonia do Eros. Enfim, eu tenho pesquisado e lido bastante sobre esse assunto, em específico Eros. É algo que começou a me interessar de meses para cá. E antes de prosseguir, explicar para quem está me ouvindo o que é o Eros. O que é o Eros? Segundo a concepção Eros, se não me engano, era um deus grego, uma divindade grega que era responsável pela atração mútua
É isso? O Eros, basicamente, eu não me lembro direito a história da Grécia, do deus grego, da divindade grega, eu não me lembro direito, mas o Eros, basicamente, trazendo para termos mais da nossa idade, porque deuses gregos isso é de 50 séculos atrás, mas trazendo para os dias de hoje, Eros seria basicamente um impulso que todo mundo tem ao outro, o impulso de querer estar, querer se juntar ao outro. E quando eu digo impulso de querer estar com o outro, eu não estou falando unicamente impulso de você, impulso sexual. Eu estou falando até no sentido de você se ligar com outras pessoas, não somente em termos sexuais, mas até em termos de ligação verdadeira, de afeto, de amizade, que seja amizade, sentimento de pai e filho, mãe e filho. É claro que o Eros tem uma maior intensidade, uma intensidade maior com relação àquela pessoa que você ama no sentido carnal, no sentido sexual, no sentido de, sabe, marido, esposa, enfim. Tem um Eros mais intenso nesse tipo de relação. Porém, o Eros está em tudo, em qualquer tipo de relação em que você se relaciona com o outro. E por que o Eros está cada vez mais morrendo? Porque cada vez mais a gente vive em tempos de bolhas ideológicas, de bolhas de relacionamentos, bolhas sociais e tal. Acho que vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre isso, que hoje em dia as pessoas simplesmente não se relacionam mais. Quem é de direita só se relaciona com quem é de direita, quem é de esquerda só com quem é de esquerda. Hoje em dia, política em tudo, especialmente em tempos atuais de eleição, Bolsonaro e blá blá. As pessoas também, até por questões sociais, está cada vez mais um distante do outro. Enfim, existem várias questões que simplesmente estão afastando as pessoas, sabe? Que estão diminuindo o lado bom da humanidade das pessoas, estão diminuindo a capacidade das pessoas de se ligarem com outras pessoas, de sentirem por outras pessoas, sabe? Por uma série de questões. E aí, basicamente, quanto mais a gente se afasta dos outros, mais fraco se torna o nosso Eros. Porque o Eros, como eu acabei de falar, é o exercício da vontade, da inclinação sobre o outro. E quando simplesmente não existe o outro, então, consequentemente, também não existe o Eros. Ou então o Eros está inativo. Por quê? Porque não tem com quem o Eros se relacionar. Então a gente vive numa sociedade que está cada vez menos... em que as pessoas estão cada vez menos exercendo o próprio Eros. E eu diria não somente isso, eu diria que o Eros também é uma questão de autoconhecimento. Por quê? É claro que existe a questão biológica da reprodução humana, a questão cética da coisa, de que a maioria das pessoas se reproduzem e amam só por questões biológicas, só porque é o imperativo biológico as pessoas se reproduzirem. Certo, eu acredito que 90% das pessoas, 90% dos relacionamentos, 90% de todos nós somos gerados por causa disso, basicamente. Eu acredito nisso bastante. Tanto é que eu já fui daqueles carinhas, isso há anos atrás, quando eu era mais fanboy de Nietzsche e tal, já fui daqueles carinhas que falavam, o amor não existe, porque o que existe na verdade é só instinto, as pessoas só se amam porque na verdade é instinto e blá blá blá. Eu acredito que sim, de fato, 90% das pessoas, 90% dos relacionamentos, 90% de tudo é isso, basicamente. É isso, não existe nada mais além de biologia e grupinho social, como eu falei uns 10 minutos atrás. Mas eu acredito que as relações humanas, que o amor em si, que o Eros, ele pode não ser só isso. A gente que vive numa sociedade, nós que nos tornamos indivíduos que nos condicionamos a ser assim. Mas o ser humano, na sua raiz, no que ele era originalmente, eu acredito que ele não era assim. Infelizmente, nós nos tornamos assim, nós perdemos as nossas raízes. E agora puxando um outro assunto que tem a ver com esse assunto, só para ajudar na explicação. Independente de se você é teísta, se você é ateu, independente de se você acredita em evolucionismo ou se você acredita no criacionismo, independente. Tanto pegando a corrente criacionista quanto
pegando a corrente evolucionista. Ambas partem de um ponto de vista de que a gente, voltando no tempo, voltando milhares de anos atrás, ambas as teorias sobre o nascimento da humanidade, como nós fomos criados, como nós surgimos e tal, ambas as teorias seguem do pressuposto de que nós viemos de um ponto em comum. No caso do criacionismo, o ponto em comum seria Deus, ele que deu o start, digamos assim, para tudo. No caso do evolucionismo, seria a evolução em si mesmo. Então, por exemplo, se você acreditar no criacionismo, você vai acreditar que Deus criou tudo, não existia nada, Deus criou tudo e Deus criou o ser humano. Você pode acreditar em Adão e Eva, primeiro Deus criou Adão, depois Eva, e foram se reproduzindo até dar na merda que está hoje. Se você acreditar na teoria evolucionista, o evolucionismo diz que nós éramos macacos, os macacos começaram a se reproduzir, eles foram, durante milhares, talvez até milhões de anos, eles foram se reproduzindo e evoluindo, digamos assim, foram surgidos Homo, não sei o que, Homo Neandertal, Homo, não sei o que, até surgiu o Homo sapiens, que é a nossa espécie atual. E aí esse Homo sapiens vivia em pequenos grupos, de repente foi se reproduzindo, foi colonizando novas áreas e foi se espalhando até dar na merda que está hoje em dia. Enfim, o ponto que eu quero chegar é que, independente de qual teoria você acredita, se a gente voltar no tempo, as duas teorias partem do ponto em comum em que nós, seres humanos, um dia nós já estivemos todos agrupados no mesmo lugar. Nós estávamos todos agrupados em um casal, em um macho e uma fêmea. E aí, depois desse ponto, a gente começou a se reproduzir, e com o passar do tempo, a gente foi se afastando, um do outro, os seres humanos foram colonizando novas áreas, foram navegando mares, descobriram novos continentes e por aí vai, até dar no que a gente está hoje. E o que eu quero dizer com tudo isso é que nós partimos de um ponto de vista em que a vida era comum a todo mundo, e nós estamos agora em um ponto em que simplesmente nós não sabemos mais nada nem da pessoa que é nosso vizinho, da pessoa que às vezes está a 3 metros de distância de você, 2 metros, 1 metro, sei lá. A gente simplesmente partiu de um ponto de vista onde tinha pouquíssimos humanos em uma localização bem pequena mesmo, com uma infinitude de recursos, porque poucos humanos, infinitos recursos, e agora a gente está num ponto em que a gente tem infinitos seres humanos, porém poucos recursos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que nós perdemos a intimidade com o passar dos milênios, nós perdemos a intimidade, nós perdemos a nossa ligação. Se você pegar Adão e Eva tinham uma ligação do caralho, só existiam eles podiam saber tudo sobre um e o outro, eles não tinham, sei lá, a parede, não tinha prédio, não tinha ladrão, não tinha, sabe, poluição, não tinha todas essas merdas que existem hoje, eles não tinham essas limitações, pelo simples fato de que eles foram, segundo a teoria bíblica, os primeiros seres humanos. Então eles tinham uma ligação real porque eles tinham partido do mesmo ponto em comum, que é Deus, no caso da teoria bíblica. Só que aí, com o passar do tempo, eles foram expulsos do Éden, foram se reproduzindo, os humanos, aí chegou Caim e Abel, Caim matou Abel, os seres humanos foram se afastando uns dos outros, e aqui estamos, e nós não temos mais ligação, às vezes até dentro das nossas próprias casas, a gente não tem mais ligação nem com as pessoas que estão dentro das nossas próprias casas, porque a gente chegou num ponto em que mesmo que alguém esteja do nosso lado, essa pessoa, na verdade, falando em termos abstratos, essa pessoa está a milhões de quilômetros de distância da gente, por uma série de fatores. A gente perdeu aquela ligação interior, aquele ponto em comum, sabe, que a gente tinha com a maioria das pessoas. Tanto é que por isso mesmo a gente vive num período, a gente vive num período de narcisismo, de egocentrismo, de falta de empatia. Não quero utilizar o termo de esquerdista, mas convenhamos que hoje em dia empatia, esse sentimento, essa sensação que deveria ser algo bom, hoje em dia não existe mais, as pessoas, como eu disse, estão cada vez mais narcisistas, só existe espaço para o eu, e isso contribui
pra caralho com a queda, com o falecimento, digamos assim, do Eros. Porque em um lugar em que não existe, não somente não existe espaço para o outro, como também nós não conseguimos mais nos ligar com o outro, porque nós chegamos num ponto em que está todo mundo tão afastado um do outro que simplesmente não consegue mais ninguém nem se ligar. Isso contribui e muito para a decadência do amor verdadeiro, como eu disse. É uma coisinha que contribui com outra coisa, que contribui com outra coisa, que com outra coisa e por aí vai. E isso que eu tô falando, da gente ter se afastado, de cada um ter ido para um lado, a gente ter colonizado os lugares e de repente ter começado guerras, isso contribuiu muito também para a falência do Eros. Porque simplesmente a gente partiu de um ponto em que as relações eram puras, eram genuínas, não havia desconfiança, para um ponto em que ninguém mais confia em ninguém, que há total desconfiança sobre tudo e sobre todos, que é basicamente o século XXI, o século em que não existe mais o amor genuíno, o amor de fato. E então não existe mais alegação de, quer dizer, não é que não existe mais, não é que eu não acredite mais que a gente não possa se ligar de fato, genuinamente com os outros, por amor, por um sentimento realmente transcendente, um sentimento que não é explicável em termos humanos. Não que o amor esteja completamente morto, mas eu acredito que o amor é cada vez mais raro, e isso vai piorar mais ainda nas próximas décadas por uma série de fatores que eu não vou entrar porque são fatores alheios a esse podcast, mas enfim. E tudo isso dificulta a formação do andrógeno, do gênio andrógeno. Agora eu vou falar um pouco sobre androginia e sobre alguns conceitos relativos a misticismo, esoterismo e por aí vai. Se vocês quiserem, pesquisem sobre androginia, não somente no termo mundano da coisa, de tipo, homem que se veste mulher, não somente nesse termo, homem com características femininas, mas no termo também do esoterismo. O esoterismo tem bastante assunto relacionado à androginia. Para começar, o que seria androginia nos termos esotéricos da coisa, nos termos undergrounds do termo, dessa palavra androginia. Androginia seria basicamente um ser vivo que possui tanto características da fêmea quanto também características do macho. Então seria meio que um híbrido do macho e fêmea. Eu sou da teoria eu concordo com o tradicionalismo nesse ponto, de que homens e mulheres se complementam. Eu não acho que um precisa do outro para ser feliz. Infelizmente eu acho que o homem acaba sendo mais independente da mulher, mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas assim, eu acredito que a nível social, a nível de organização, de relacionamentos e tal, eu acredito que homens complementam mulheres e mulheres complementam homens. Por quê? Porque o homem basicamente é o lado mais racional da balança, tanto é que por isso mesmo homens construíram civilizações, homens fizeram e foram grandes inventores e blá 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 blá. Por quê? Porque o homem tem um lado racional mais forte do que a mulher, enquanto que a mulher é um lado mais emocional da coisa. Então, a mulher seria a responsável por cuidar da prole, por passar para as próximas gerações os valores que não deveriam se perder, e justamente também por causa de feminismo. Por exemplo, feminismo, os valores estão cada vez mais se perdendo, assim como outras coisas. Então, meio que, se você colocar na balança a importância social de cada um, isso meio que eles acabariam entrando em equilíbrio, porque enquanto que um gênero seria mais responsável por certas áreas, o outro gênero seria responsável pelas outras áreas. E os dois trabalhando juntos, os dois se complementariam, os dois viveriam em teses felizes, e é isso, ponto, acabou. Porém, a gente sabe que a gente vive numa sociedade em que está totalmente desbalanceado os papéis do gênero. Tanto é que a mídia, por exemplo, incentiva que homem é igual a mulher pode fazer tudo que o homem faz. Aí apareceu de repente o gênero queer, que é o tal do sem gênero. Enfim, a gente está vivendo uma disforia de gênero enorme na sociedade atual, que é um sintoma de decadência, para mim, bem evidente.
que também é um assunto que eu pretendo tratar posteriormente, mas voltando ao assunto. Eu acredito que idealisticamente, homens complementam mulheres, mulheres complementam homens. E a partir do momento em que você está em uma relação em que você complementa perfeitamente a sua esposa ou seu esposo e vice-versa, e quando eu digo complementar perfeitamente, eu não estou falando de eles vão ter um relacionamento perfeito, nunca vão brigar, não. Mas eu estou falando de um suprir de fato as necessidades do outro, um entender o outro e muito mais do que isso, um ligar-se de fato ao outro, um criar relações, afeto verdadeiro com o outro. Quando isso acontece, isso gera, nos termos esotéricos da coisa, o andrógeno, o gênio andrógeno, que seria a real ligação do macho-fêmea. A ligação perfeita macho-fêmea gerando andrógeno, que em termos biológicos, em termos racionais, muitas vezes geraria uma nova vida, ou seja, reprodução. E aliás, o que seria, aliás, essa geração desse gênio andrógeno, que seria a ligação verdadeira das pessoas, que está cada vez mais raro, esse andrógeno, ele geraria... O que eu ia falar mesmo? Agora me deu branco. Lembrei, esse andrógeno, como ele seria uma ligação perfeita entre macho e fêmea, seria um híbrido, como eu disse, de macho e fêmea, isso geraria uma espécie de transcendência, digamos assim, mas não no sentido de transcendente de tipo, o cara eliminou as barreiras do espaço-tempo, virou Obermensky, não nesse sentido, mas sim no sentido de que você está transcendendo o plano material e atingindo o plano imaterial, o plano de algo que fisicamente não existe, mas que idealisticamente falando, ou extramaterialmente falando, existe, que seria a morte. Então é por isso que muitas vezes pesquisem sobre La Petite Morte, Lapetitmurte, La Petite Morte. Se não me engano é assim a expressão. La Petite Morte simplesmente seria o sentimento, um sentimento de melancolia pós-orgasmo, um sentimento de morte pós-orgasmo. Seria basicamente quando você goza e depois sente um sentimento intenso de como eu posso expressar? É um sentimento meio difícil de expressar, um sentimento de você goza e depois você sente um sentimento de melancolia misturado com vazio, misturado com uma sensação de morte, sabe? Seria esse basicamente o La Petite Morte, que é muito ligado a esse sentimento, a essa geração do andrógeno. Quando você tem uma relação com a sua parceira e vocês dois têm um amor de fato, um amor verdadeiro, e vocês têm uma ligação tão perfeita, vamos colocar assim, que isso gera uma energia comparável a esse andrógeno, uma ligação comparável ao andrógeno, isso vai gerar tanto, muito possivelmente, um novo ser, que se você parar para pensar, por mais que hoje em dia a maternidade, gestação, filho e tal, hoje em dia é uma coisa que perdeu o valor, o lance sexual, o lance do sexo, o lance da reprodução e tal, todo mundo tanto fez que tanto faz, basicamente, por mais que sexo hoje em dia seja um negócio banalizado e filho cada vez menos tem valor, blá 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 blá. Eu acredito que existe uma espécie de transcendência, digamos assim, no ato da reprodução. Claro que existe também a biologia, mas para pensar um pouco, larga um pouco de pensar só na biologia. Você está lá com a sua parceira, vocês dois se amam, vocês transam, e dessa transa surge um novo ser. Um ser com características novas, um ser que vai... Você está colocando um novo ser nesta existência. Um ser que fica 9 meses na barriga da sua mulher, cresce, vai evoluindo, digamos assim, lá dentro do ventre, e de repente ele sai da barriga da sua esposa, e aí temos uma nova vida. Parando, claro que isso é a coisa mais normal do mundo, isso daí não tem nada de
mágico. Sim, não tem nada de mágico, não tem nada de extraordinário. Isso daí acontece a toda hora, a todo momento. A todo momento as pessoas estão transando, a todo momento algum espermatozoide está fecundando o óvulo. Não tem surpresa nenhuma. Porém, se você pensar em termos extramateriais, você não acha que é um tanto quanto louco a gente ter essa capacidade de da gente jogar um novo ser nesta existência? De você que já está aqui, você tem a capacidade não somente de estar aqui, quanto também de colocar outro sujeito para também estar aqui. Você possui um certo controle não somente sobre a sua vida, mas também sobre a vida de outro ser que é totalmente alheio a você. Você não acha isso nem um pouco louco, nem um pouco... Uou, como que eu tenho tal poder? Eu tenho uma espécie de... Eu sou uma espécie de mini-deus. Claro que nós, seres humanos, a gente não se compara com o termo, com o gênero, o status quo do que é Deus. Mas nós temos um certo eu acredito que na existência humana, uma das experiências que mais podem nos dar a sensação de sermos deuses, ou a sensação momentânea, por um pequeno momento, de que nós podemos ou nós somos comparáveis a algum tipo de Deus, é justamente a reprodução. Por quê? Porque em tese só Deus tem ou teria esse poder de criar coisas. Mas de repente nós, seres humanos, nós também podemos, em termos, criar coisas, criar um outro ser, um ser semelhante a nós. Isso, por mais que esteja batido e seja comum e tenha perdido seu significado, se você pegar no início das civilizações humanas, no início de tudo, pequenas sociedades e tal, a reprodução, a prole, a gestação ainda era um fenômeno muito magnífico, sabe? Por quê? Porque tinha o risco da fêmea morrer. Antes da medicina moderna, as mulheres, muitas vezes, elas morriam durante o parto. Ou às vezes até durante a própria gestação mesmo, elas acabavam morrendo, porque gestação consome muitos recursos da mulher, muitas proteínas, vitaminas, blá blá e tal. Enfim, a gente tinha uma série de riscos, uma série de problemas, uma série de questões com relação à reprodução humana. Era algo que tinha que ser... Era algo muito mais complexo do que é hoje em dia. Então, com o passar do tempo, a gente perdeu esse caráter, esse negócio de... Porra, acabei de gerar... Imagina você ser uma mulher que você vive na floresta com seu marido, isso, sei lá, 10 mil anos atrás. Você vive na floresta, você e seu marido são nômades, ou melhor, no deserto, porque tinha mais nômade no deserto. Você e seu marido e um grupinho no deserto, vocês são nômades, de repente você fica grávida, e aí você tem seu filho no meio do deserto, numa bela noite, um frio do caralho que faz a noite no deserto, e você tem o filho no meio do deserto, no meio do deserto, sem anestesia, sem médicos, sem porra nenhuma, basicamente, da medicina moderna. Você tem lá o seu filho. É claro que numa experiência como essa, numa experiência que tem muito mais dor, muito mais problema, muito mais risco como essa, isso traz um significado, ou pelo menos uma noção de significado muito maior. E eu acredito também que é por isso mesmo que hoje em dia as coisas não têm mais tanto valor quanto no passado. Por quê? Porque hoje em dia está tudo muito fácil. Já no passado, quando as coisas não eram tão fáceis, quando você tinha que sofrer mais para conseguir alguma coisa, isso gerava um sentimento maior de que a vida tem algum sentido. A partir do momento em que tudo é fácil e você consegue o que você quer na hora que você quiser, isso gera um sentimento de niilismo, porque simplesmente nada é difícil, nada vale a pena. Se nada é difícil, então nada vale a pena. Então, niilismo. Enfim, o que eu quero dizer é aquele caráter antigo de milênios atrás, de você ter algo fechado, algo que era uma experiência nova, algo que não era comum, que era a gestação, que era a ligação humana, o amor, o eros, algo que no passado era, não digo comum,
mas que era algo muito mais facilmente de se exercer, com o passar do tempo esse algo se perdeu, ou está se perdendo cada vez mais, porque a gente vive em todo um sistema, em toda uma sociedade que vai 100% contra praticamente tudo o que em tese exerceria o Eros, o que em tese faria com que o Eros pudesse aflorar. E falando agora, voltando agora para o Eros, falando sobre, eu acredito que o Eros, ele também tem muito a ver com o lance do autoconhecimento. Por quê? Porque eu acredito que quanto mais você está intoxicado pelo mundo, intoxicado pela sociedade, mundo, seus pais e por aí vai, que colocam conceitos errados na sua cabeça sobre o que você é, quanto mais você está distante de você mesmo, mais você também está distante do seu Eros. Por quê? Porque o Eros também faz parte de você mesmo. Então, por consequência, se você está distante de você, então o Eros também está distante de você. Não entra na minha cabeça alguém que, por exemplo, esteja 100% distante dele mesmo, mas de repente conhece o seu Eros, conhece a sua energia sexual, conhece o tipo de parceiro ideal para ele. Não entra na minha cabeça, porque no meu ponto de vista, você só pode se relacionar com alguém de maneira positiva, saudável, vamos colocar assim, se você e saber o que você quer com o seu relacionamento e onde que você quer chegar com outra pessoa, se você souber de fato quem você é. Porque sem saber quem você é, como que você vai saber o que você vai querer de um relacionamento? Como que você vai saber quem você é, o que você busca numa mulher ou num homem? Como que você vai saber o que te agrada ou não? Uma série de questões que vão surgir. Então, eu acredito que o Eros também tem a ver bastante com com o autoconhecimento, porque eu acredito que o Eros é uma parte de nós, uma parte irrevogável de nós. E por mais que a gente possa tentar se desfazer dele ou fingir que ele não está ali, eu acredito que ele está ali. E agora eu entro em outro ponto. Por mais que o argumento biológico, a biologia, o mero reproduzir-se, o imperativo biológico, seja a maior razão para a maioria das pessoas se reproduzirem, será que é só isso? Será que não teria algo que vai além disso? No meu ponto de vista, sim. Como eu disse, por mais que a maioria das pessoas seja puramente biologia e sociedade, nada mais além disso, ou seja, elas são puro material, puro materialismo e nada mais, eu acredito que para um grupo de indivíduos, um grupo bem fechado, para indivíduos que pesquisam sobre isso, para indivíduos que se autodesenvolvem, enfim, para indivíduos que estão fora do campo material, do campo puramente material das coisas, eu acredito que há uma possibilidade de desenvolvimento do Eros, de chegar-se a si mesmo. Eu queria chegar... Onde que eu queria chegar mesmo? Que seria agora outro ponto, o princípio vital. Eu acredito que as pessoas ainda se reproduzem, ainda sentem uma atração umas pelas outras, não somente pela questão da biologia, mas também pelo princípio vital do Eros, que seria, como eu disse, você se relacionar com outras pessoas, se relacionar de forma verdadeira com outras pessoas. Querendo ou não, eu, por exemplo, como vocês sabem, eu sou uma pessoa de caráter mais antissocial, eu gosto de estar no meu quarto, eu não gosto da maioria das pessoas e quero que todo mundo morra, basicamente. Então eu sou um antissocial fudido. Porém, mesmo sendo assim, eu reconheço, mesmo sendo da forma como eu reconheço que o ser humano não é uma ilha. Nós precisamos nos relacionar, claro que em maior e menor grau. Então, tem pessoas que precisam mais se relacionar com outras pessoas do que outras. Tem pessoas que têm maior necessidade social do que outras. Mas eu acredito que, de forma geral, quanto mais autoesclarecido você é, quanto mais você se aceita e quanto mais você se conhece e você é esclarecido sobre você mesmo, quanto mais esses fatores, menos você sente necessidade dos outros. Você pode sentir vontade de estar com os outros. Agora, necessidade de estar com os outros, quanto mais você se conhece, você se desenvolve, menos você vai sentir. Mas eu acredito sim que em maior ou menor grau nós, seres humanos, fomos feitos uns para os outros. Ou seja, o ser humano é um animal social. O ser humano é um animal que deseja
Eu não digo necessariamente que ele necessita conviver em sociedade, mas eu digo que ele deseja conviver em sociedade. Então o ser humano, ele deseja estar com o grupo. A prova disso, basicamente, é todos nós. Então, por exemplo, a adolescência é uma prova crucial disso. Quando a gente está na fase de adolescência, a gente começa, em tese, a virar adulto e tal, a gente quer porque quer se enquadrar em um grupo. Então, por isso que adolescente só anda em grupo. Então, tem o grupinho dos descolados, o grupinho dos nerds, o grupinho das feministas, o grupinho dos carinha que joga cartinha de Yu-Gi-Oh!, os carinha que assiste anime, o otaku, por aí vai. O ser humano é um animal social. A não ser que... E mesmo se ele for, por exemplo, Tarzan, mesmo que o cara seja criado 100% na floresta, sem contato humano e tal, eu acredito que vai nascer nele um questionamento tipo do Tarzan, sabe? Se você já assistiu Tarzan, você sabe como que é, mais ou menos. Tarzan tá lá na floresta, ele é criado sem convívio social, o convívio social dele é dos macacos, e aí ele passa a se afeiçoar com os macacos, porque os macacos são a imagem dele, são a imagem mais próxima que chega dele mesmo. Mas mesmo ele estando se relacionando com os macacos, ele olha para os macacos e ele fala: eles são parecidos comigo, mas eles não são a mesma coisa do que eu. E a partir desse momento ele começa a querer saber as origens dele, se tem pessoas que são parecidas com ele. E aí de repente surge a Jane, que seria a realização do Eros dele. Ele tem essa necessidade de se relacionar com outro. De repente aparece outros, em especial um outro, a Jane, com quem ele consegue se ligar, com quem ele se corresponde, e aí esse Eros do Tarzan aflora, e aí ele passa a amar a Jane, se sacrifica, digamos assim, pela Jane, e acontece toda a putaria lá do Tarzan e tal. Então, então, eu acredito que o ser humano é um animal, querendo ou não, social. É um animal que precisa conviver com outras. Não precisa, mas... Como eu posso falar? Não é que precisa conviver com os outros. Mas ele sente carência, digamos assim, de conviver com os outros. Tanto é que se você for parar para ver... a boa parte das pessoas que são depressivas ou que têm algum tipo de loucura, desenvolver algum tipo de loucura, algum tipo de transtorno e tal, são pessoas que passaram anos trancadas num quarto, são pessoas que têm um convívio social quase zero, que sofreram alguma espécie de tortura mental durante o longo prazo, que não tiveram contato com quase ninguém, laços com quase ninguém, enfim, são pessoas que geralmente desenvolvem transtornos do tipo sociopatia, depressão, transtorno de personalidade XYZ e por aí vai. Então, por mais que me doa um pouco falar isso, porque eu mesmo, como vocês sabem, eu sou um ser antissocial, mas eu admito que o ser humano é um ser social. O ser humano, ele é um animal inclinado para os outros, não somente porque a gente vive em uma sociedade, mas também por conta do Eros. A gente sente necessidade do outro por conta também do Eros. É algo irracional, não é que é algo irracional, existe um fundo de verdade no Eros, não é algo irracional, não é algo inconsciente, é algo que vai além do inconsciente, porque é algo que faz parte de alguma espécie, eu acredito, de alguma espécie de sabedoria que está além da gente, além dos seres humanos. Eu não vou dizer que eu acredito em criacionismo, eu não vou dizer que, sei lá, teoria do design inteligente, eu não vou fazer nenhuma afirmação desse tipo, porque eu não tenho certeza de coisa nenhuma. Mas o que me parece, a impressão que eu tenho cada vez mais é de que existe uma ordem por detrás das coisas. Claro que essa ordem, infelizmente, está cada vez mais se perdendo. Porque, como eu falei, quanto mais o tempo passa, mais a gente se afasta do princípio. Mais a gente se afasta uns dos outros, mais a sociedade se torna cada vez mais caótica, mais
mas a gente se afasta do princípio, porque quanto mais o tempo passa, é a natureza do ser humano. O ser humano, com o passar do tempo, se esquece das coisas, se esquece das suas origens, se esquece das suas raízes. Então a gente está num ponto da história em que as nossas raízes, as nossas origens, praticamente não têm mais peso, não têm mais importância. E a partir do momento em que o ser humano não conhece as suas raízes, não sabe de onde veio, para onde vai, qual o propósito de tudo isso, gera toda essa merda que a gente está vendo nos dias de hoje. Gera esse caos social que a gente está vendo nos dias de hoje. Mas, enfim, a gente está cada vez mais se afastando do princípio da onde a gente veio. Eu acredito que a priori existe um princípio para as coisas, existe uma espécie de ordem divina. Quando eu falo ordem divina, não estou querendo falar necessariamente em Deus, mas existe um princípio que está por detrás de todas as coisas, sabe? Às vezes, por vezes, eu chego a pensar que Deus não é literalmente uma entidade. Deus não tem, por exemplo, um rosto de um humano, mãos, e não é algo que nós, seres humanos, conseguiríamos captar ou compreender. Deus, para mim, por vezes eu chego a pensar que Deus é um impulso, digamos assim. Eu acredito que as coisas, a ordem das coisas, a ordem natural das coisas, elas seguem um princípio, elas seguem princípios, elas seguem impulsos que se complementam, que se justificam. Então o amor como princípio é algo que, por ser dessa natureza primordial, dessa natureza da raiz mesmo, do cerne da questão, é algo que se auto-justifica, ele não tem justificativa, porque ele simplesmente é. E esse ele é, eu posso estar possivelmente falando de Deus, ele é, o amor é. É algo que eu sei, muito possivelmente vocês que estão me ouvindo, eu duvido que tenha muita gente que tenha chegado até esse ponto do podcast, mas eu sei que para quem está me ouvindo agora, eu estou falando algo meio complicado de entender. É porque simplesmente não tem como explicar o que é o ser, o que seria o ser. O ser é uma questão filosófica fudidíssima. Se vocês querem ter uma pequena noção sobre o ser, leiam Heidegger, por exemplo, e leiam não somente Heidegger, Kant também. Leiam nomes da filosofia que são complicados pra caralho de entender. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o ser, ele simplesmente é. O princípio vital das coisas, o princípio das coisas, ele é. Ele não precisa de justificativa, ele não tem justificativa, ele é. Então, nós seres humanos, na minha teoria, nós fomos feitos um para os outros, não por qualquer fator mundano, mas simplesmente porque nós viemos do mesmo ponto em comum. E esse ponto em comum, ele é. Eu não sei o que é esse ponto em comum, esse boom, sabe? Se ele é o amor, se ele é Deus, se ele é a evolução, mas eu sei que ele simplesmente é. Esse ponto em comum da onde a gente veio, ele é. E eu acredito que, por mais que o princípio vital, a ligação vital que nós seres humanos tínhamos uns para com os outros, de quando a gente convivia em comunidade, quando a gente conhecia as pessoas que estavam ao nosso redor, quando a gente dependia de fato um dos outros, esse princípio vital, por mais que ele tenha se perdido com o passar do tempo, eu acredito que dentro de nós, no fundo de quem nós somos, ainda existe uma ligação, um laço que hoje em dia está muito fino, está quase se cortando de tão fino e tão fraco que tá, mas eu acredito que ainda existe um laço, e isso eu tô falando de algo que simplesmente não tem explicação, algo que você só pode imaginar abstratamente falando. Abstratamente falando, imagina na sua cabeça uma roda de seres humanos, e aí tem o coração dos seres humanos, e dentro do coração tem uma chamazinha, e aí dentro de todo mundo tem essa chamazinha e tem fios, só que no caso fios ultimamente bem finos, muito finos, muito frágeis, ligando todo mundo que está nessa roda. Isso que eu acredito que existe, isso que eu acredito que é o princípio vital que nos liga, seria a ligação
ser humano para com ser humano, o exercício do eros, a inclinação natural que nós temos ao outro, que está cada vez mais se perdendo. Por isso do fio fino, por isso do fio frágil. Porque a gente não tem mais ligação com os outros de fato. E a partir do momento que você consegue, por exemplo, você encontrou o suposto amor da sua vida, você se liga aquela pessoa de tal forma que você não é mais você é você e ela também é ela e ela mesma e você. A partir desse momento você gera um andrógeno, porque você não é mais você não é mais somente pertencente a você, mas você é também ela e você pertence também a ela e vice-versa. E é claro que esse tipo de ligação é difícil pra caralho de encontrar, é raro até, eu diria, porque a gente vive num mundo em que simplesmente não tem mais equidade nas relações. Então, muito possivelmente, se você começa a se relacionar com alguém e você sente isso por alguém, de você se ligar de você, sabe, de você amar de fato a pessoa, é muito provável que essa ligação que você sente só vai ser você que está sentindo, que a outra pessoa não esteja sentindo isso, ou esteja sentindo de uma outra forma, ou esteja sentindo isso de uma maneira mais superficial, enfim. É lógico que o que eu estou falando é difícil, é raro, não precisam me falar. Eu sei que o que eu estou falando é quase utópico, eu sei, mas eu acredito ainda que tal tipo de relação, tal tipo de ligação é possível. É claro que uma relação desse tipo exige muitas coisas, exige tempo, exige sinceridade, exige cumplicidade, exige até um certo afastar-se, abster-se do mundo, porque nesse mundo você vai estar em tentação constantemente, então você vai ter que ir com a sua parceira para um lugar bem afastado, viver uma vida o mais simples possível, viver uma vida basicamente como os nossos ancestrais levavam, ou seja, uma vida sem luxúria, uma vida vivendo meio que de pouco, tendo um trabalho que seja o máximo possível somente para autossustento, quem sabe até ter uma horta, enfim, construir uma vida em que você possa sentir não somente a terra que você está pegando, a terra que você está plantando coisas, a sua horta, minhocas e por aí vai, não somente você possa sentir a terra, mas você possa de fato sentir o outro, tocar no outro e conhecer o outro, porque a gente está vivendo em tempos em que o conhecer-se, se o conhecer-se a si mesmo já está sendo tão raro, tão difícil de encontrar, porque a maioria das pessoas hoje em dia não são elas mesmas, elas são outras pessoas, elas sempre são outras pessoas, mas elas nunca são outras pessoas. Se hoje em dia isso está tão frequente, imagina então você conhecer o outro. Se conhecer a si mesmo já está sendo quase impossível, imagina conhecer o outro de fato. E é claro que existe aquela questão do só você vai se conhecer 100%. É óbvio, eu não quero entrar nesse campo porque é óbvio, tá? O senhor niilista, Nietzsche e tal, é óbvio isso daí. Mas, cara, se você conseguir se ligar a outra pessoa de uma forma que essa outra pessoa fale o que ela quiser sem medo, que ela exprima o que ela quiser sem medo, em que vocês façam o que vocês quiserem sem medo algum, cara, isso já é uma relação do caralho. Do caralho. Por mais que você nunca vá conhecer a sua parceira 100% e vice-versa, se vocês já terem uma relação em que vocês são livres para vocês fazerem o que vocês quiserem, quando vocês quiserem um com o outro e ter uma relação em que como eu posso falar, em que a relação em si esteja acima do ego de cada um, acima do, sabe, em que vocês priorizem um outro e não a si mesmos, eu acho que aí existe uma possibilidade de você transcender, entre aspas, o plano material e ir para esse campo do amor, o amor puro. O amor, como eu disse, é algo que não tem justificativa, ele se auto-justifica. Eu te amo não por qualquer motivo, eu te amo porque eu te amo.
o amor, no meu ponto de vista, deve ser assim. E a partir do momento que você atinge esse estado, esse estágio, você está realizando, você está exercendo o seu eros de forma legítima, de forma, não digo completa, mas de forma como ele deveria ser exercido, mas que hoje em dia está cada vez mais raro, cada vez mais escasso, cada vez mais utópico, vamos colocar assim. E sobre isso tudo que eu estou dizendo, eu já estou terminando o assunto, mas fechando um pouco também isso daí que eu estou dizendo, é por isso mesmo, também por causa disso, que eu, por exemplo, eu não adiro, não sei lá como fala, na primeira pessoa o verbo aderir, adiro, enfim. É por isso mesmo que eu, Thiago, eu não adero à filosofia MGTOW, também por causa disso. Por quê? Porque eu acredito que a partir do momento em que você deixa de se relacionar com as pessoas que seriam heterogêneas a você, ou seja, com o diferente. Por quê? Porque a mulher é diferente do homem, o homem é diferente da mulher. Então, por natureza, via lógica mesmo, quando você deixa de se relacionar com a mulher, você deixa de se relacionar com o que é diferente. E a partir do momento em que você não se relaciona com o que é diferente, porque sempre quando a gente se relaciona com o outro, a gente está se relacionando com o diferente. O Eros seria também justamente sobre isso, sobre se relacionar com o que é diferente de você. Porque você, quando você se relaciona, você está só com você, você é um. Ou melhor, você é, sei lá, 0,7. A partir do momento em que você se relaciona com outras pessoas, você se relaciona com 0,1, com 0,2, com 0,05. Enfim, você vai somando a você, ao que você é, as suas experiências, os outros, o que os outros são, a experiência dos outros. Você vai somando isso, essas coisas, você vai se tornando um ser mais completo, até pela natureza do Eros. O Eros é feito pro outro. O Eros não é feito para si, mas é feito pro outro. O Eros, ele transcende a natureza do egoísmo humano, pelo simples fato dele ser dirigido pro outro. A maioria das nossas ações, biologicamente falando, a gente faz quase tudo que a gente faz por mero egoísmo, porque a biologia impera que a gente pense nós mesmos em primeiro, segundo e terceiro lugar. Mas o Eros, o amor verdadeiro, o amor de fato, ele seria você simplesmente não ir por essa via, pela via meramente biológica, pela via do eu, mas ir também pela via do outro. Isso seria uma espécie de jogar, de abster-se, eu não digo de abster-se do mundo, mas uma espécie de não jogar o jogo do mundo, basicamente, uma espécie de transcendência. Já estou de saco cheio dessa palavra. Mas, enfim, é por isso mesmo também que eu não sou, por exemplo, MGTOW, porque eu acho que os MGTOW abdicam dessa força em tese que seria o Eros, abdicam da causa social que é o homem. E quando eu digo causa social, não estou querendo falar de esquerdismo, de o homem é um animal de causas sociais, o homem tem que viver em sociedade, socialismo. Não tô querendo falar nisso. Eu tô falando de algo que vai muito além disso, porque o socialismo é materialista. O socialismo e o comunismo são filosofias de vida materialista, e o que eu tô falando é completamente imaterial. É o princípio vital que é imaterial, que é algo que está além da natureza física das coisas. Então, um dos motivos, por exemplo, para eu não ser MGTOW é porque eu não quero abdicar do meu Eros. Eu já meio que identifiquei meu Eros, identifiquei minha força, digamos assim, que provém do Eros, minha força sexual, digamos assim, também sexual.
E eu não quero abdicar disso, por quê? Porque eu acho que o Eros é uma força gigantesca que nós estamos perdendo. E eu não quero perder essa força do Eros, eu não quero perder essa inclinação ao outro. Claro que eu não quero viver às custas do outro, apoiar minha existência no outro, claro que não. Porém, eu quero ver até onde esse lance de Eros é verídico. E eu, pelo que eu venho experimentando nesse campo, eu estou chegando à conclusão de que possui um bastante fundo de verdade as teorias gregas, teoria de Platão sobre o Eros, o banquete, o que você lê no banquete, o lado esotérico da coisa. Estou chegando à conclusão de que boa parte disso é verdade. Mas isso é algo que só com o passar do tempo eu vou poder afirmar se de fato é verdadeiro ou não. É algo que eu ainda estou tentando experimentar, digamos assim, tentando exercer, tentando desenvolver. Porque, no meu ponto de vista também, desenvolver o Eros é uma espécie de autodesenvolvimento. Quando você desenvolve a sua inclinação ao outro, você não está tornando a influência dos outros mais forte em você, mas você está se tornando mais forte. Por quê? Porque a partir do momento que você melhora a sua inclinação com os outros, você melhora as suas relações sociais, você tem relações mais genuínas, você melhora a relação com o seu cônjuge, você pode superar problemas do tipo timidez, problemas para falar com as pessoas e por aí vai. Então você, sem contar que você passa a ter relações mais verdadeiras, relações em que sejam pautadas ou mais possivelmente pautadas não no eu me relaciono com você porque você é engraçado, ou eu me relaciono com você porque você me chama para rolê. Não, mas eu me relaciono com você porque eu quero me relacionar com você, porque eu sou seu amigo, porque eu gosto de você. Eu não tenho nenhum motivo para gostar de você, mas eu enfim, espero, acho que é isso, mas espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, sabe? Não ter motivos, porque eu sei, ainda mais na sociedade de hoje em dia, a gente não tem mais motivos para se relacionar com as pessoas. Eu sei muito bem, a gente não tem mais motivo para se relacionar com a maioria das pessoas, a gente não tem mais motivo para, por exemplo, conversar com as pessoas, a gente não tem mais motivo para amar as pessoas. A gente não tem mais motivos para buscar relações genuínas, buscar relações verdadeiras. É claro que eu sei que, mundanamente falando, a gente não tem mais motivo algum. A gente está na era do pós-modernismo, o que eu chamo de pós-modernidade, pós-tudo. Tudo o que era não é mais. Perdeu-se os valores e a tradição das coisas. Perdeu-se, não tem mais o que fazer. Está cada vez mais se perdendo. Mas eu acredito que dentro de um quarto trancado, dentro de uma pequena, bem pequeniníssima comunidade, eu acredito que algumas coisas ainda podem ser recuperadas. Claro, se for um desejo recíproco. Eu posso ser seu amigo verdadeiro, eu posso ser seu amor verdadeiro, ter uma relação verdadeira com você, se eu e você estivermos dispostos a nos devotarmos uns aos outros, se nós estivermos dispostos a colocar o nosso ego de lado, às vezes colocar o nosso ego de lado, colocar o eu de lado em prol do nós. Eu acredito, claro que, enfim, claro que tudo que eu estou falando aqui tem um caráter talvez até utópico, mas eu acredito que se um dia isso fez parte, as relações verdadeiras, tudo que era verdadeiro um dia já fez parte de quem nós éramos, do que nós vivíamos, se tudo isso um dia, milhares de anos atrás, já foi nós, já foi o que nós éramos, já foi o que nós vivenciávamos, eu acredito que com muito esforço, com uma boa dose de cumplicidade, esforço, afastamento do mundo, planejamento também, e por aí vai, nós podemos recuperar, se não digo que 100% do que nós éramos, mas talvez recuperar, 60% do que nós éramos.
Se pelo menos você encontrar uma pessoa com quem você possa ter uma relação verdadeira, uma relação genuína, em que você possa se mostrar sem medo algum, que você possa abraçar a pessoa sem medo algum, em que você possa ser você sem medo algum, construir uma relação verdadeira com aquela pessoa sem medo algum, eu acredito que o mero fato de você achar uma pessoa com quem você já possa fazer isso, você já vai estar exercendo o seu Eros, mesmo que de forma pequena, de forma ainda não 100% ideal, mas você já vai estar fazendo algo que está acima do que a maioria faz, porque a maioria não tem nenhum amigo com que possa conversar sem medo, com que possa, sabe, simplesmente falar de qualquer merda sem medo de, a pessoa vai, sabe. Eu acredito que a cumplicidade existe. A cumplicidade existe em duas coisas: na confissão e no silêncio. Eu acredito que essas duas coisas são vitais para você chegar ao outro de fato, ligar-se ao outro de fato, exercer-se e deixar-se exercer no outro de fato, deixar o Eros aflorar, digamos assim. Aflorar o seu Eros e fazer com que o Eros da outra pessoa também aflore. E claro, eu poderia me estender muito mais nesse assunto, eu poderia falar sobre o campo erótico, poderia falar um pouco mais sobre sexualidade, poderia falar sobre várias outras coisas, mas assim, o básico sobre esse assunto é mais ou menos isso o que eu tô falando. E se vocês querem saber mais sobre esse assunto, pesquisem sobre Eros na tradição grega, leiam O Banquete de Platão, leiam livros do Júlio Evola e do René Guénon. Pesquisem sobre amor líquido, também entra nessa jogada, Zygmunt Bauman, amor líquido. Pesquisem sobre esses assuntos, sobre o amor no contexto social, sobre a relação de Adão e Eva, sobre como as coisas eram há milhares de anos atrás, principalmente no relativo às relações humanas. Coisas que infelizmente se perderam. A gente perdeu não somente nós mesmos com o passar do tempo, mas nós perdemos também os outros. A gente não tem mais nem nós mesmos e nem os outros. O que existe hoje em dia é ego, é tudo eu. Na era da pós-modernidade é assim as coisas. E, enfim, amor e amor comum, Eros e atração pelo outro, androgenia e união, androgenia é princípio vital e a tradição, a completude, um completar o outro através da ligação verdadeira. Enfim, acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Muito provavelmente eu devo ter esquecido de falar alguma coisa, eu sempre esqueço de falar alguma coisa, especialmente nesses podcasts de assuntos um pouco mais complexos, como vocês ouviram o que eu falei sobre algo emocional em tese, só que de uma forma bem racional, porque eu acredito que mesmo o amor deve ser assim, o amor deve ser pautado não na emoção, mas na razão, numa espécie de razão transcendente. Eu te amo porque eu te amo. E como eu disse, daria pra estender esse assunto pra caralho mesmo, pra caralho. Tanto é que antes de gravar eu tava achando que talvez esse podcast ia dar umas 3 horas de duração. Mas de forma resumida, mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Desculpem o chiado de fundo, como eu disse, tá calor e não vai dar pra gravar, nem fudendo vai dar pra gravar com essa porra de 33 graus, 34, sei lá quanto tava fazendo. Então é isso, gente. Até a próxima. Beijos, abraços. Exerçam seu Eros. Construam relações verdadeiras. E é isso aí. Qualquer coisa, comentem. E até.